Antes de começarmos, é importante destacar que os vídeos do Silmarillion seguem a ordem do livro. Caso queira saber qual a sequência para assistir, basta conferir a descrição do vídeo e vir na sequência. Na descrição também diz qual o nome do capítulo do livro, além de personagens e outras coisas que podem ser úteis. Tendo dito isso, vamos ao segundo capítulo do Quenta Silmarillion e quarto vídeo. Quenta Silmarillion, de Aule e Yavanna. Se você assistiu/leu O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, ou mesmo se assistiu à série da Amazon Prime, Os Anéis de Poder, deve ter visto os anões ou anãos. Mas até agora, quando algo foi dito a respeito dos filhos de Eru e Ilúvatar, apenas homens e elfos foram mencionados. Tudo porque Aule deixou Valinor e foi à Terra-média, e na escuridão do interior das Montanhas Ermas, criou os seres que viriam a se chamar anões. Temendo a censura dos outros Valar, manteve sua criação em segredo. A razão de tê-lo feito foi por ansiedade. Ele queria ver os filhos surgirem, e precipitou-se na criação da sombra do que a canção lhe vinha à memória. Assim, criou os 7 pais de todos os anões que surgiriam. Sim, 7 anões. Mas nada ficou oculto a Eru. Sabendo do que foi feito, falou a Aule. Por que fizeste isso? Por que tentas uma coisa que sabes estar além de teu poder e tua autoridade? Pois tu tens de mim, como dom, teu próprio ser apenas, e nada mais. E, portanto, criaturas de tua mão e mente podem vir apenas por aquele ser, movendo-se quando pensas em movê-las, e se teu pensamento estiver em outro lugar, ficando paradas. É esse o teu desejo? Eu não desejava tal senhorio. Desejava apenas coisas diversas do que sou para amá-las e ensiná-las, para que elas também pudessem perceber a beleza de Eia, que tu levaste a existir. Pois me parecia que há grande espaço em Arda para muitas coisas que poderiam se regozijar nela. Mas está, na maior parte, vazia ainda e muda, e, em minha impaciência, cai em insensatez. Contudo, a criação de coisas está no meu coração, por causa da minha própria criação por ti. E o menino, de pouco entendimento que transforma em brinquedo as ações de seu pai, pode fazê-lo sem pensamento de zombaria, mas porque ele é o filho de seu pai. Mas o que hei de fazer agora para que não continues enravecido comigo para sempre? Como uma criança, seu pai, ofereço a ti estas coisas, a obra das mãos que criaste. Faz com elas o que desejares. Mas eu não deveria antes destruir a obra de minha presunção? Foi o que Aule respondeu, antes de levantar o martelo para destruir os 7 de sua criação, com lágrimas nos olhos. E Ilúvatar se compadeceu de Aule, pois sabia que seu desejo era bom e seu arrependimento sincero. E no momento em que Aule preparava o golpe, os anões tentaram se proteger, sem que isso viesse do pensamento dele. Estavam vivos. Eru concedeu-lhes vida, para a alegria de Aule. E por compaixão, Eru não os matou, mas também não os modificou. Deixou assim como seu criador o fez, mas ordenou que dormissem até que os filhos despertassem primeiro. Como os anões foram criados na época da peleja Valar, Aule os fez resistente a encantos que, porventura, viessem de Melkor, e isso explica a razão de resistirem tão bem ao domínio do inimigo do mundo. Eles eram também mais resistentes que os homens, e viveriam muito mais que eles, mas não para sempre. Há uma crença élfica que diz que eles voltam a se tornar como as rochas das quais foram criados, mas entre os anões a crença é diferente. Pois entendem que Mahal, o nome pelo qual Aule é conhecido entre eles, levá-los-á a Mandos, em um lugar separado nos Salões dos Mortos, onde aguardariam para reconstruir o mundo após a última peleja. Teriam a bênção de Eru para viver no mundo com os demais filhos. Depois destas coisas, Aule voltou para Valinor, ainda mantendo o segredo, até que se abriu com sua esposa. Ela exaltou a misericórdia de Ilúvatar, mas reprovou o ato do seu marido, dizendo: Eru é misericordioso. Agora vejo que teu coração se regozija, como de fato pode fazê-lo, pois recebeste não só perdão como mercê. Contudo,
por que ocultaste esse pensamento de mim até o seu cumprimento? Teus filhos terão pouco amor pelas coisas que amam. Amarão, primeiro, as coisas feitas por suas próprias mãos, como o pai deles. Cavarão a terra, e as coisas que crescem e vivem sobre a terra não darão ouvido. Muita árvore há de sentir o gume do ferro deles sem piedade. Isso também há de ser verdadeiro quanto aos filhos de Ilúvatar, pois comerão e construirão. E, embora as coisas do teu reino tenham valor em si mesmas e teriam valor se nenhum filho estivesse para vir, ainda assim, Eru dar-lhes-á o domínio e haverão de usar tudo o que acharem arda, ainda que não segundo o propósito de Eru, sem respeito ou sem gratidão. Não, a menos que Melkor escureça seus corações. Essa história não desceu bem a Vali, que foi ter uma palavrinha com Manwë, que conhecia mais da mente de Eru que qualquer outro Valar. O rei de Arda confirmou que o marido da Valia disse, tanto homens quanto elfos também usariam da criação para os seus desígnios, com ou sem gratidão. Manwë quis saber a razão desse questionamento, ao que Yavanna respondeu: porque o meu coração se anseia, pensando nos dias que virão. Todas as minhas obras me são caras. Não é suficiente que Melkor tenha maculado tantas delas? Será que nada do que planejei há de ficar livre do domínio de outros? Se coubesse a ti decidir o que preservaria, do teu reino, o que te é mais caro? Todos têm o seu valor, e cada um contribui para o valor de outros. Mas os Kelver podem fugir ou se defender, enquanto os Olvar que crescem não podem. E entre esses, as árvores me são caras, demoradas a crescer. Célere há de ser sua derrubada, e a menos que paguem tributo com frutos em seus galhos, pouco há de ser pranteado o seu fim. Assim veja em meu pensamento. Quisera que as árvores pudessem falar por todas as coisas que têm raízes e punir aqueles que lhes fazem mal. Esse seu pensamento é estranho. Contudo, já estava na canção, pois enquanto estavas nos céus e com humo construías as nuvens e derramavas as chuvas, eu ergui os galhos de grandes árvores para recebê-las, e algumas delas cantavam a Ilúvatar, em meio ao vento e à chuva. E enquanto Manwë meditava no que se descortinava sobre a canção, pela revelação que tivera, Ilúvatar contemplou os pensamentos de Yavanna, que agora também eram de Manwë. E uma visão veio a Manwë, renovando seus conhecimentos sobre a canção, e nela Eru lhe disse: Supõe então algum dos Valar que não ouvi toda a canção, mesmo o menor som da menor voz? Vede, quando os filhos despertarem, então o pensamento de Yavanna despertará também, e convocará espíritos de longe. E eles irão até os Kelvar e os Olvar, e alguns habitarão ali e serão reverenciados. E sua fúria justa há de ser temida, por um tempo, enquanto os primogênitos estiverem no poder, enquanto os segundos filhos forem jovens. E Manwë procurou Yavanna, que estava em Ezelohar, sobre as duas árvores, e lhe contou o que Eru lhe disse, acrescentando: Mas será que não te lembras, Kementari, que o teu pensamento não cantou sempre sozinho? Será que os teus pensamentos e o meu não se encontram também, de modo que criamos asas juntos, como grandes aves que se elevam acima das nuvens? Aquilo também virá a ser pelo cuidado de Ilúvatar, e antes que os filhos despertem, também surgirão com asas como o vento, as águias dos senhores do oeste. E Yavanna, cheia de alegria, levantou-se e ergueu os braços aos céus, dizendo: Altas hão de subir as árvores de Kementari, para que as águias do rei façam sua morada nelas. Não, só as árvores de Aulê serão altas o suficiente. Nas montanhas, as águias hão de fazer sua morada e ouvir as vozes daqueles que chamam por nós. Mas nas florestas hão de caminhar os pastores das árvores. Os dois se despediram, e Yavanna voltou a seu marido, que se ocupava na forja, e disse-lhe: Eru é generoso. Agora, que teus filhos tenham cuidado, pois há de caminhar um poder nas florestas, cuja ira eles atiçarão por sua conta e risco. Mesmo assim, terão necessidade de madeira. E assim, anões e entes foram criados.